dia, boa tarde, boa noite. É uma alegria enorme estar aqui, né? Hoje nós vamos falar de gratidão e nada melhor para expressar o que nós sentimos. Eu, o Marcos Vinícius, a Jeane Torres, a Yara Miragaia, a Declai Rodrigues, o Luiz Romeu e o nosso querido Diego Tavares, que fica na técnica, nos dando todo o suporte para que possamos chegar até você. E eu tenho certeza que quando eu falo isso, eles concordam comigo e eu estou falando em nome de toda a nossa equipe. Você tem motivos para ser grato? Já pensou sobre isso? Já aprendeu a agradecer todas as coisas da sua vida? Vamos falar sobre isso no programa de hoje? O Marcos vai nos trazer o texto, nós vamos pensar muito e eu tenho certeza que ao final do programa você vai ter uma nova visão sobre a sua vida e vai perceber que aquilo que parece que não é bom pode ser o melhor que você precisa. Eu estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar e falando, né, de quanto que a gente às vezes precisa de paciência. Paciência para qualquer coisa, paciência para enfrentar o dia da vida, paciência quando a chuva cai e molha a roupa que você deixou lá fora na varanda, secando. Aí você fala, eu preciso de paciência. E aí, eu acho que foi o Luiz Romeu brincou assim, olha, não pede paciência, porque você vai ganhar oportunidade. Mas que beleza ganhar oportunidade, porque o que seria da vida se nós não estivéssemos aprendendo a cada instante, a cada momento, né? E aprender com Jesus, tem coisa melhor do que isso, gente? Então vamos dar graças a Deus e vamos passar para a Jeane, fazer a nossa harmonização e já entrarmos nesse programa agradecendo bastante. Um beijo para vocês. Olá, amigos. Verdade, Soninha. Entrarmos já no início do programa agradecendo. Hoje, logo pela manhã, eu fiquei refletindo sobre o nosso tema de hoje e passou assim um filme sobre a minha vida. Como eu tenho a agradecer a Deus por tudo que chegou até mim, por todos os momentos vividos, principalmente pelas perdas que eu passei, que foram muitas, sucessivas, como me trouxe aprendizado, como me trouxe forças para que eu pudesse caminhar nessa minha vida terrena. Ah, meus amigos, quando a gente para um pouquinho e reflete sobre o amor de Deus, nós percebemos que temos muito a agradecer. Hoje pela manhã, ao acordar, eu olhei para o céu e vi aquele sol lindo, brilhando, e pensei, todas as manhãs, a natureza nos acorda, nos dando um bom dia, com a luminosidade do sol, com o cantar dos pássaros, com o perfume das flores e das plantas, quando a gente ouve bem de longe o sorriso de uma criança. Nós temos muito que agradecer. Só a oportunidade que nós estamos tendo da reencarnação, de estarmos aqui vivenciando esse momento tão difícil e que nos traz uma grande elevação espiritual. Não é verdade? Nós não temos muito que agradecer? Então vamos iniciar o nosso programa agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por tudo que nos acontece. Até mesmo aqueles momentos que aparentemente parecem serem ruins, na verdade não são. E lá na frente a gente vai perceber a importância desses momentos difíceis em que enfrentamos. Vamos então fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações, para que possamos agradecer ao nosso Pai maior, ao nosso irmão amoroso Jesus, pelas nossas vidas, pelas oportunidades de trabalho, de estudo, de crescimento. Senhor Jesus, nós temos tanto a lhe agradecer e tão pouco a lhe pedir. Nós te agradecemos, Senhor, por esse presente maior que foi nos dado,
que é a nossa reencarnação. Agradecemos por essa oportunidade de crescimento, de evolução. Senhor, sabemos que às vezes as provas são difíceis, mas Tu estás sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos fornecendo ânimo, coragem, consolo. E é por isso, Senhor, que seremos eternamente gratos por tudo que nos chega, pois sabemos que tudo em nossas vidas tem uma razão de ser e é para o nosso bem, para o nosso melhor, para o nosso crescimento. Mestre, continue abençoando as nossas vidas, que Tu possas continuar com as Suas mãos generosas e amorosas sobre nós, nos indicando o caminho pelo qual devemos percorrer. Ilumine, Senhor, a nossa caminhada, as nossas mentes. Continue sempre ao nosso lado, cuidando e protegendo cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. E aí, Marcos, vamos falar de gratidão? Você é grato, Marcos? Com certeza. Gratidão é um sentimento que faz muito bem para o nosso coração. Bom dia, meus amigos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações. A Sônia e a Jana já falaram tudo. O que vai sobrar para me falar? Eu vou deixar que a Mãe nos fale. Bom, meus amigos, hoje o nosso estudo é Aprendamos a Agradecer. É o capítulo 155 do livro Fonte Viva do benfeitor espiritual Emmanuel. Então ele traz um versículo da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, que é o versículo 18 do capítulo 5, onde Paulo diz: em tudo dai graça. E Emmanuel, ele vem destrinchar esse versículo de Paulo. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho. Os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Quanta coisa que Emmanuel enumera para que nós sejamos gratos. E tem muito mais. Mas ele continua. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão a Deus. Ou melhor, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer.
nós ficamos refletindo sobre as palavras de Emmanuel, de Paulo, e realmente, se a gente parar para pensar, nós temos 1000 motivos para agradecer. Primeiro, por nós existirmos, por nós termos sido criados. Depois, por estarmos, como disse Gianni, vivenciando essa experiência física ímpar aqui na Terra, como espíritos reencarnados. Por maiores que sejam os desafios que a vida nos apresente, sempre teremos razões para agradecer, conforme o próprio Emmanuel nos falou. O simples fato de enxergar, de ouvir, falar, de podermos abraçar, tocar, de caminhar, de trabalhar. Quantas coisas belas nós temos a agradecer e, no entanto, ficamos envolvidos, muitas vezes, pela tristeza, pela amargura, pelo desânimo, e cultivamos em nós o mau humor. Quando, na verdade, Deus nos pede que sejamos alegres. Fazer as coisas com alegria é sermos gratos a Deus. Emmanuel nos fala que nos simples acontecimentos da vida está a presença de Deus a nos apontar um caminho, a abrir estradas, a cultivar em nossos corações a esperança. Então, precisamos, a todo momento, elevarmos os nossos pensamentos ao Pai, a Jesus, e agradecer por tudo, até mesmo por aqueles momentos difíceis, pelas enfermidades, que são oportunidades que a vida nos apresenta de libertação, são oportunidades de maturidade, são oportunidades de crescimento, porque sabemos da nossa imortalidade. Sabemos que, por pior que seja a situação, mesmo que venhamos a desencarnar, continuaremos vivos e temos a eternidade para nos transformarmos, para nos modificarmos. Que o Pai nos criou para a felicidade, para a paz. Pediram tão somente de nós a boa vontade de trabalhar e servir, de cultivarmos dentro de nós a alegria de viver. Porque quanto mais alegria cultivarmos em nós, mais possibilidades teremos de enxergar as oportunidades que aparecem. Enxergaremos numa situação que para muitas pessoas é uma situação difícil, desafiadora, uma janela, uma porta que se abre para o novo amanhecer. Então, quando temos esse olhar diferenciado da vida, esse olhar do espírito imortal, nós começamos a construir dentro de nós o homem novo, aquele homem repleto de esperança, repleto de alegria, repleto de bom humor, repleto de gratidão no seu coração. Porque, por mais que nós façamos, nós seremos sempre devedores para a providência divina. Porque somos ainda tão pequeninos, somos ainda tão frágeis, e Deus nos brinda, nos presenteia com um corpo físico que é perfeito, que nos avisa quando precisamos fazer alguma alteração, alguma modificação nos nossos hábitos. Um corpo que nos permite evoluir, que nos permite crescer. E temos tantas situações que nos trazem esperanças, que nos trazem bem-estar. Olhar o céu, sentir o mar, inspirar profundamente o perfume de uma flor, escutar uma gargalhada bem dada, poder gargalhar, poder sorrir, são dádivas de Deus que não têm preço. Então, precisamos refletir
e agradecer mais a providência divina por tudo que nos oportuniza, por tudo que nos dá por acréscimo da sua misericórdia. Então, meus amigos, ficaremos por aqui, gratos a Deus, gratos a vocês pelas vibrações fraternas, e passamos para sonho, para dar continuidade. Isso tudo porque ele disse que não tinha mais o que falar, hein? Imagina se tivesse. Ah, meu irmão, é isso mesmo, né? Precisamos pensar muito sobre essas coisas todas. A gratidão, ela é diferente do obrigado, né? Porque tem pessoas que acham que ser grato é ser educado, ser polido, sair dizendo obrigado para todo mundo, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Mas a gratidão, ela é uma emoção, a gratidão, ela é dentro de você, né? E não importa se o outro aceita ou não o seu obrigado, se o outro aceita ou não aquilo que você está passando para ele, porque ela traz para você. É muito interessante, lembra que eu falei no início, né, sobre as oportunidades? Então, é aprender a lidar com essas oportunidades. Eu hoje vou passar um exercício, e se você quiser fazer, funciona bastante, tem funcionado para muitas pessoas. Mas antes eu vou falar um pouquinho mais da gratidão, de como funciona, né? Lá na escola, quando a gente aprende sobre física, e aí a gente aprende sobre as leis de Newton, a gente aprende que tem a terceira lei que diz que toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade em sentido contrário, né? Aquilo que você joga, você recebe de volta na mesma força. A gratidão é assim. Se você é grato e joga essa gratidão para fora, para as pessoas, para o mundo, você vai receber coisa boa. E se você não está recebendo, talvez você ainda não tenha aprendido a lidar com isso. Porque quando a gente joga para fora os nossos desgostos, né? as nossas incompreensões com o que nos acontece, o que nós vamos receber segundo essa lei? O que você acha que você recebe de volta? Não tem nada. A gratidão, ele é uma espiral. Quando você é grato, aí você começa a receber coisas boas, isso faz com que você seja mais grato, e aí as coisas vão funcionando. Preste atenção na sua vida, faz um exercício durante um tempo e depois vê o que acontece, porque mas essa gratidão do sentimento, né? A gratidão da sensação de estar bem, de estar preenchido. Porque a gratidão, como eu falei, ela pode ser um reconhecimento por alguma coisa boa, né? E aí nós tivemos várias coisas que o Marcos leu para a gente, mas também é o reconhecimento das coisas difíceis que nos aconteceram, mas que serviram como aprendizado. Talvez essa seja mais difícil de ser grato, mas depois que você aprende a ser grato por isso, você vai ver como faz a diferença na sua vida. Quando nós não ficamos satisfeitos com algo que nos acontece, não temos essa compreensão, não somos nós, em essência, não é o espírito que está assim, é o ego. Essa força que quer controlar e que as coisas sejam do jeito que tem que ser. O ego, que somos nós, mas nós com o desejo de querer as coisas do nosso jeito, de orgulho, de poder, enfim, de tudo, do egoísmo, do querer só para si. Mas nossa essência não é por isso. Nós nascemos na intenção de evoluir. Nós nascemos para isso. Então, nós sabemos, no fundo da nossa consciência, o que nós precisamos fazer para evoluir. Então, tem um exercíciozinho que eu falei, que é o seguinte. Normalmente, né, eu falo da gratidão pedindo para a gente identificar coisas boas. Dessa vez, eu vou pedir,
Se você pega um papel, né, e pode fazer isso à noite, talvez seja o melhor momento, mas se não for à noite, você pode fazer no melhor momento para você. Você vai escrever, vai pensar em algumas coisas que não estão bem na sua vida. Você não está vendo muito sentido para ser grato. E aí pode ser ter que ficar em casa, pode ser meu relacionamento, pode ser a minha família, pode ser meus bens materiais, a minha situação financeira. Enfim, cada um tem as suas coisas, né? Aí você pensa numa delas, escolhe uma delas. Por exemplo, a minha família, né? Que normalmente a gente tem que falar da família porque é o melhor lugar para a gente aprender, né? Na verdade, se é o melhor momento para aprender, é o melhor lugar para ser grato. Mas nem sempre as pessoas são como a gente quer, né? Cada um tem o seu modo de ser, cada um às vezes quer se impor, o outro não é daquela forma como eu gostaria que ele fosse, ele não me compreende como eu gostaria que ele me compreendesse. E aí a gente às vezes pensa isso, sem lembrar que ele também pode não estar nos compreendendo, mas que nós também podemos não estar compreendendo esse familiar, né? Esse irmão, essa mãe, esse pai. E aí você pensando nisso, né, que a família não está tomando, por exemplo, a família, não é para você mergulhar nos problemas, não. Você vai sabendo que a família é um relacionamento muito difícil, que você não tem muita coisa para ser totalmente grato, você vai começar a pensar, vai parar, né, vai começar a pensar nas coisas que poderiam incitar em você a gratidão. Então eu posso pensar, poxa, o meu filho não é tão amoroso, não, isso não vai ser bom para mim não, mas assim, o meu filho, ele não come da maneira como eu gostaria que ele se alimentasse, tão mais saudável, né? E aí isso me desagrada, porque eu sei que isso não vai fazer muito bem para a saúde dele, mas ele é tão amoroso, ele é tão compreensivo, ele é um rapaz que não me dá problema, é uma criança que gosta de estudar. E aí você vai escrever sobre isso, vai pensar sobre isso. É muito bom escrever porque você fixa, né? Você concretiza, materializa. E aí, se algum pensamento vier e quiser um pensamento crítico, lembra que isso é do ego, que está querendo controlar o teu filho. Porque às vezes a gente vai pensar nisso, vai pensar na coisa boa, que ele é amoroso, mas aí vem aquele pensamento, mas olha só, mas não, cala, deixa ele passar, não briga com ele, não entra em conversa, é isso que ele quer tirar a tua atenção. Os pensamentos negativos, os pensamentos intrusos, que a gente chama, aqueles que querem nos tirar a atenção de uma situação boa, de um exercício bom. E aí você vai começar a fazer isso. E você vai fazer isso todos os dias. Todos os dias você vai encontrar, mesmo que você não encontre muita coisa no primeiro dia, no segundo dia você já vai encontrar uma coisinha a mais, no terceiro mais um pouquinho. Vai fazendo isso. E aí você vai começar a agradecer por aquilo que é bom. Ah, que bom. O meu filho é tão amoroso comigo, né? Eu não estou numa dificuldade financeira, mas eu ainda tenho como comprar minha comida. Eu ainda tenho como pagar minha conta. Ou eu tenho quem me ajude a fazer isso. Entendeu como é que é o exercício? Você vai fazendo assim, você vai escolhendo uma situação de cada vez. Se você quiser fazer só com uma, se você tiver mais tempo, faça com duas. Vai resolvendo aos poucos e vai percebendo o que isso vai te atrair. Porque, segundo aquilo que eu falei, e segundo a lei de Newton também, se eu não gosto de uma situação, se eu jogo para ela um pensamento que não é positivo, o que você acha que ela vai me trazer de volta? Se toda ação corresponde a uma reação, né? Então é isso que a gente pratica. Porque às vezes é muito difícil a gente pensar numa situação
ruim, uma situação desagradável, que pode ser uma prova, uma oportunidade de crescimento, mas às vezes é difícil, porque a vida vem, para alguns, né, batendo tão forte tantas vezes. Então vamos fazer o contrário, gente. Vamos pensar naquilo que não é bom e procurar naquilo que não é bom o que está sendo positivo, o que é agradável, porque eu gosto, né? E é isso, é esse o exercício que eu proponho para vocês. Lembrar, então, de fazê-lo durante um certo tempo e perceber como é que as coisas vão acontecendo. Faz alguns dias, 5, 6, 7 dias, e aí depois você para pensar como que está aquela situação agora. Como é que você está recebendo de volta. Se você fizer certinho, eu tenho certeza que vai tudo melhorar. Tá bom? Antes desse exercício, é muito bom se você conseguir ler uma leitura edificante, fazer uma prece, colocar uma musiquinha suave, entrar mesmo naquele sentido de prestar atenção na respiração, olhar para você e já agradecendo a oportunidade de estar respirando, principalmente agora, né, que a gente está no momento em que tantas pessoas não estão conseguindo respirar adequadamente, né? E aí você respira e você trabalha. E é isso que eu te convido a começar a fazer agora. Prestar atenção na sua respiração. Agradecendo a cada inspiração o oxigênio que você recebe. O ar que entra pelas suas narinas. Inspire, expire. E lembre de como você é amado por Jesus. Como Deus, nosso Pai, ama você. Como tudo é perfeito para que você seja feliz. É isso que Deus quer de nós, a felicidade. Nós nascemos para isso. Aprender a agradecer é aprender a ser feliz. Agradeça o corpo que você tem. Se você tem algum desarranjo, alguma dor, agradeça a si mesmo por estar vivo. Quando tantos têm dores maiores e nem se percebe que podem melhorar. O corpo é o nosso instrumento de trabalho, mas ele não é nosso. O que é nosso mesmo são os valores, os bens que nós vamos levar para outros corpos, porque esse que nós temos agora é apenas dessa encarnação. Nós já tivemos outros e vamos ter muitos ainda. Então agradeça. Se você tem alguma coisa no seu corpo que lhe incomode, é hora de lembrar de Jesus, que curava todos aqueles que o buscavam com fé para serem curados. E visualize, imagine, veja Jesus aí com você. E peça para Ele colocar a sua mão sobre essa parte que está lhe incomodando. Pode ser uma dor física, pode ser uma dor emocional, uma tristeza, uma angústia, um medo, ou alguma coisa que talvez você nem saiba exatamente explicar. Despreocupe-se e diga a Jesus: eu quero que me cures. Cura-me, Senhor, para que eu possa viver em plenitude. Ensina-me, Senhor, a ser grato, a ser grata por tudo que tenho e por tudo que sou. Isso. E sinta Jesus cuidando de você. Sinta que o Mestre nunca esteve longe.
Ele sempre está ao seu lado, através de anjos de luz e pessoalmente cuidando de cada um de nós. Sinta a paz que Jesus lhe transmite. Essa paz, esse bem-estar de estar com Jesus, é o que você sente quando é plenamente grato por todas as coisas. Gratidão é uma emoção, é uma sensação de bem-estar. É algo que toma todo o seu corpo, muito além do muito obrigado, do sou grato. Às vezes não dá nem para expressar em palavras, mas a gente pode expressar gratidão através de gestos, de atitudes, de comportamentos, do sorriso, do olhar, do cuidado com o outro, do cuidado conosco, com as plantas, com a nossa casa, com os nossos animais, com os nossos amores. E assim, sabendo que Jesus está sempre ao seu lado, mesmo que você não veja, mas que é muito melhor conversar com Ele e sentir a sua presença, deixe-se totalmente tomar-se por essa sensação de bem-estar. E é com ela que eu te convido para voltar à sua consciência, para a respiração, trazendo todo o aprendizado da experiência de Jesus cuidando de você. Isso. Preste atenção à sua respiração, sinta o seu corpo, agradeça a Deus, faça uma prece interna, do seu jeito, do seu modo. Abra os seus olhos, sorria, espreguice-se. Isso, sinta o seu corpo e volte feliz. Seja feliz, muito feliz. Seja grato a Deus por tudo. E eu agradeço a vocês também pela oportunidade de estarmos aqui. E vou passar para Declair. E vamos ouvir juntos os comentários dessa nossa grande amiga. Olá, amigos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. É uma gratidão muito grande. Eu sempre falo isso, eu agradeço tanto essa oportunidade de estar aprendendo com esses amigos, estar aprendendo com Jesus, estar aprendendo com todos vocês. Hoje eu senti uma emoção diferente no programa. Eu acho que foi por causa do tema, né? Gratidão. E todos nós lemos e refletimos sobre isso. Gratidão. E a Jeane, no início, disse que ela fez uma retrospectiva na vida dela, logo de manhã, pensando sobre o tema. Eu também fiz. E percebi o quanto eu tenho a agradecer. Porque no início, vocês sabem muito bem a minha história, já falei várias vezes, eu só estava mesmo na escuridão, não conseguia ver nada. Quando eu comecei a entender e comecei a sentir essa necessidade de agradecer por todas as oportunidades, a minha vida realmente se modificou. Porque ela trouxe essa gratidão de aprender, de entender o sentido da vida, de entender o sentido que Deus por que Deus nos trouxe e nos deu essa vida, não é? Eu tinha só a agradecer. Porque minha vida se modificou totalmente. Ficou mais leve, mais suave.
eu não conseguia mais ver aquilo tudo que eu passei de uma forma trágica. Foi uma tragédia na época. Mas depois que eu entendi, eu comecei a entender todos os motivos, né, da nossa existência, da nossa passagem aqui na Terra, esse planeta escola, a minha vida se modificou realmente. Então, eu só tenho a agradecer. Hoje, eu estive lá na nossa casa espírita, no Grupo Espírita Recanto da Prece. Nós estamos fazendo lá umas obrinhas, aproveitando esse recesso tão grande, né? Mas a casa precisa de manutenção, de reparos. E hoje, eu e a minha amiga Isa estivemos lá. E fomos fazer umas cortinas para algumas portas lá. E ficamos conversando, cada uma na frente da outra na máquina de costura, conversando, emendando os paninhos, e conversando sobre tudo. E no final, quando terminamos, guardamos tudo, descemos, e eu estava saindo, olhei para cima e vi a casa assim tão bonita, agradeci tanto a Deus de podermos estar ali, fazendo mais alguma coisa. Agradeci, mas me deu a gratidão nos traz uma felicidade, não é? Nos traz uma leveza, nos traz, assim, um sentido melhor da nossa vida. E foi tão bom, eu saí de lá tão feliz de termos feito uma coisa tão simples, que é uma cortina, né? Mas foi tão bom apagarmos a última luz da casa e sairmos. E nós agradecemos. Na hora que estávamos saindo, fechando o portão, nós duas falamos, obrigada, Senhor, pelo dia. É assim que temos que fazer, com pequenas coisas, agradecer o sol que brilha, não é? Amanhã, quando abrimos os olhos, como a Jane disse, o pássaro, o cheiro das flores, o cheiro do café. Olha que delícia o café da manhã, né? Um pãozinho torradinho com manteiga. O cachorrinho latindo, pedindo um pedacinho do pão. É tão bom isso, amigos. Tudo nós temos que agradecer. O sentido da vida, não é? Temos que agradecer. É isso que temos que fazer agora. Gratidão, Senhor. Gratidão por estar aqui, nesse programa. Gratidão sempre. Fiquem na paz. Gratidão, Declaí, pelo seu depoimento. Veio bem para explicar, para colocar na prática aquilo que eu estava falando, né? E quando a gente manda em compreensão, a gente recebe em compreensão. Mas algumas vezes a gente fica buscando muito compreender as coisas, o porquê das coisas. Então é melhor agir, fazer, e vai compreendendo aos poucos, né? Vai colocando na prática a gratidão, né, Yara? Sim, sim, é isso aí. E falando em agradecer tanto, aqui no texto que Marcos estudou com a gente, fala em agradecer o pão que nos alimenta. E que tal a gente também se preocupar com esse alimento, com tratar bem do nosso corpo e saber utilizar bem os alimentos? Acho que faz parte também, né, desse processo todo de aprendizado, de ser melhor, que estamos aqui para isso, né? Hoje a gente vai continuar com aquele assunto que eu comecei na outra semana. Na outra semana, eu falei sobre o flexitarianismo, uma palavrinha nova que pode ser chamada também de semi-vegetarianismo. Na verdade, quem segue esse pensamento tem uma dieta dita vegetariana, tá? Mas não restritiva. É uma pessoa que segue uma dieta vegetariana na maior parte do tempo, então come muito do que pode ser tirado dos legumes, das verduras, dos cereais, e que ocasionalmente a pessoa come também algum tipo de carne, de proteína animal. Lembra que eu falei que a base disso tudo leva em consideração
as questões ambientais, as questões sociais, as questões de saúde e também o amor, o carinho com os animais, né? Então, hoje nós vamos falar sobre um alimento que é importante como proteína vegetal, que é muito utilizado no nosso dia a dia. Ele é uma leguminosa, isto é um grão que está contido dentro de uma vagem e que todos nós gostamos. É o feijão. Ou comida gostosa, né? Ou comida que a gente aprende desde pequenininho, gente. Logo que a mãe começa a dar uns alimentozinhos mais diferentes para a criança, o tempo vai passando e a gente vai incorporando alguns alimentozinhos, o caldinho de feijão, o feijãozinho, sempre é um alimento que a gente já vai acostumando, né, desde cedo. Na nossa sociedade, então, no nosso país é falado muito em feijão. Bom, ele é nutritivo, ele é fácil de você utilizar na cozinha, preparar alimentos na cozinha com ele, né? Ele pode ser consumido de várias maneiras. Você pode comer o feijãozinho com arroz, você pode comer o feijão misturado com a farinha, algumas farofas e alguns pratos com farinha e feijão. Você pode colocar o feijão na sua salada, você pode tomar o caldinho ou até mesmo a tradicional feijoada. Então, o cara é diversificado, é fantástico. E ele tem muitos benefícios. Eu vou citar alguns. Ele é rico em vitaminas do complexo B, algumas vitaminas especificamente, mas ele é muito rico em vitaminas do complexo B. E por isso, ele já vai ajudar a evitar que você tenha fadiga, alguns distúrbios neurológicos e alterações no humor. Então, ele já começa por aí. Por isso é que quando a gente come um feijãozinho, a gente parece que está menos cansado, mais fortinho, né? As grandes quantidades que ele tem de ferro previnem o quê? Aquela anemia que é conhecida como anemia causada pela deficiência de ferro, tá? Ele não é o único alimento que tem ferro, mas ele também é rico em ferro. E quando ele é combinado com alimentos que são ricos em vitamina C, aí a coisa fica boa de verdade, porque quando a gente come o ferro junto com a vitamina C, há uma melhor absorção, uma maior absorção do ferro pelo nosso organismo. Então, fique ligado. Ferro gosta de vitamina C. Trabalha isso na alimentação. O potássio que ele tem contribui muito para a saúde do nosso coraçãozinho, para o relaxamento muscular e evita uma coisa muito chatinha, que são as cãibras. Cãibras essas que muitas vezes são causadas pela atividade física ou até alguns outros problemas. Mas a gente sempre deve lembrar, quando tem cãibra, como é que deve estar o meu nível de potássio? Então, come feijão, que já está ajudando. Ele também tem alto teor de fibras, e isso vai colaborar que você tenha um trato digestivo funcionando muito melhor. Diminui as chances de você ter prisão de ventre, tá? E a digestão vai ser melhor. Também auxilia no controle dos picos de glicose e ele também aumenta a tua saciedade, excelente para quem quer ficar magrinho, perder um pezinho. O flúor que ele tem, o feijãozinho tem bastante flúor. O flúor ajuda na prevenção das cáries dos dentinhos da gente. E a lisina, que é um aminoácido que o nosso corpo não produz, mas que é muito importante, que deve ser incluído na nossa alimentação, está lá dentro do feijão. É um dos principais responsáveis pelo crescimento ósseo na puberdade. Por quê? Porque a lisina facilita a absorção do cálcio. Chega a dar cansaço de tanta coisa boa que ele tem, né? E para eu... Ah, sim, eu lembrei de outra coisa. A lisina, ela também tem ação antiviral. Para completar a história toda do feijãozinho, a gente deve lembrar que ele é pouco calórico, tá? Então, o feijão não é o vilão. A questão é que existem algumas receitas com feijão
que acabam tendo uma maior quantidade de calorias. Por quê? Porque levam outros ingredientes, tá? Por isso, existe uma regra muito, muito básica. Nem todas as preparações com feijão podem ser comidas todos os dias. Para quem não entendeu ainda, feijoada todo dia não pode, né? Mas implementar o feijão no seu dia a dia, na sua alimentação, só vai te fazer bem. Eu espero que vocês tenham gostado hoje de conversar sobre o feijão. Deu até uma vontade de comer um feijãozinho, agora um caldinho de noite, né? E na semana que vem a gente vai continuar com mais alguns amiguinhos da alimentação. Um grande beijo para vocês. E aí, Romeu? Olá. Gosta de feijão? Oi, gosto de feijão, gosto de feijão. Prato brasileiro, né? Feijão com arroz. Isso mesmo. Olá, amigos. Bom dia a todos, um feliz sábado. Hoje é dia de agradecer, né? Eu já comecei a agradecer por essa prece linda da Giane, que já me emocionou de cara, já fiquei muito emocionado e grato de ter esta oportunidade de estar com esses amigos, né? Porque tudo na nossa vida a gente tem que agradecer, até mesmo as coisas que não são boas que nos acontecem, porque muitas vezes dessas coisas que não são boas que nos acontecem vêm grandes ensinamentos e outras vezes são alguns resgates que a gente está tendo a oportunidade de pagar tão somente 1/10 daquilo que a gente devia. Eu vou falar hoje da história de Cambises. Cambises foi o rei da Pérsia. Ele viveu do ano de 530 a 530 antes de Cristo a 522 antes de Cristo. Ele recebeu o reino do seu pai Ciro II. E Cambises ele já havia administrado a Babilônia, que era um pequeno reino que fora dominado pela Pérsia, e ele era tido como uma pessoa muito dura, muito má, que o seu pai era adorado pelo povo, mas o povo não gostava muito dele. Da morte do seu pai, né, o seu irmão acaba sumindo e, né, acabou se entendendo que ele deu um jeito de não ter concorrência para o reino. Dentre as suas ações na Pérsia para manter a linhagem, né, real, acabava tendo naquela época, né, até no Egito também acontecia muito isso, né, de se casar com parente, né, casar com irmãs. Então ele acaba se casando com as duas irmãs. E no acesso de raiva ele acaba chutando a irmã, batendo ela ainda grávida com o filho. Outra vez ele soube de um juiz que era um juiz que era um juiz que não era honesto, e ele mandou esfolar o juiz. Tantas coisas fizeram o Cambises, né, que foi chamado Cambises II, né, e ele aumentou ainda mais o reino da Pérsia, porque ele tinha sede de conquista, né, de vitória, e ele invade o Egito. Né, ele toma o Egito no ano de 525 não, 525 não, foi 531 mais ou menos, não, perdão, eu me enganei aqui na data. Entre 525 mesmo, 525. É que a ordem cronológica antes de Cristo vem diminuindo, por isso que eu me enganei aqui, perdão. E ele acaba tomando lá, vira até um dos faraós, porque ele dominou lá e continuou seu reino de tirania, até esse fato que aconteceu, que ele, né, Dario já era um dos seus comandantes, e ele abdica do reino em prol de Dario, que era um dos seus mais brilhantes comandantes, e acaba desencarnando com a sua própria espada. Né? Ele acaba com a sua própria espada, tanto que Dario disse, ele morreu pela própria morte, né? Dando a entender que ele tinha procurado a morte, ou ele tinha se suicidado, mas acabou acontecendo um acidente que ele acabou se ferindo com a própria espada e acaba desencarnando. Heródoto é que conta dele, que foi um historiador grego, né, que viveu de 485 a.C. a 425 a.C. E
logicamente, quando ele parte para o plano espiritual, ele parte, né, para as regiões umbralinas, sendo perseguido por todos aqueles que ele fez sofrer, por todos aqueles que ele maltratou, por todos em que ele dominou né, no seu reino de terror e de tirania. E o seu guia e mentor sempre tentando auxiliar, sempre tentando fazer com que ele despertasse para as verdades espirituais. Depois de tanto sofrer, né, alguns séculos nas zonas umbralinas, ele reencarna algumas vezes, né, vai reencarnando. Em algumas encarnações acabava aprendendo alguma coisa, outras encarnações se perdia, até que o momento e sempre na volta para o plano espiritual, sempre voltando para a região umbralina, sempre com muito sofrimento. Ainda com aqueles seus perseguidores ainda atrás dele, né? Porque, né, a gente imagina uma pessoa que seja rei, que seja um tirano, um conto de almas, ela acaba levantando contra ela, né, aqueles irmãos, principalmente aqueles que ainda não entenderam, né, que o perdão, né, é a melhor terapia, né, que quando a gente se perdoa, a gente se livra, né, tira as algemas que nos ata a outra pessoa que nos magoou, né, que fez algo contra nós, né, e depois de muito tempo sofrendo, ele faz uma prece e pede ajuda. Seu mentor, vendo que ele realmente fez uma prece de coração, foi a seu encontro e ele pediu para que dessa vez ele voltasse novamente a ser rei, mas não queria mais ser um rei, um tirano, queria ser um rei bom para o povo. E o mentor ainda falou: mas você tem certeza disso? Tem certeza que você consegue dar conta dessa tarefa? E ele chorou muito, orou, implorando isso, tanto é que seu mentor falou com grupos de espíritos superiores que atenderam o chamado, e no ano de... Deixa eu pegar aqui minha colinha. No ano de em 25 de agosto de 1845, em Munique, nasce Ludovico II, ou Luís II, né, que foi chamado de o rei dos cisnes, rei dos contos de fada, o rei que foi rei da Baviera, né, que ele governou a Baviera. Né, e ele, já aos 18 anos, o seu pai desencarna e ele assume o reino e passa, então, a governar a Baviera. 2 anos depois, a Baviera é suplantada pela Prússia, e ele, mesmo assim, fez um acordo, os seus ministros fizeram um acordo, ele continuou como rei, e depois foi anexado à Alemanha, mas ele continuou como Estado autônomo, a Baviera, e ele continuou comandando. Mas ele não queria, dessa vez, mais saber de questões de estados, né? Ele se prestou tanto que ele, desde a sua mocidade, ele escutava Wagner, Richard Wagner, e ele gostava tanto né, das peças, da música, que ele começou a fantasiar um reino. Por isso que é chamado o reino o rei dos contos de fada, né, o rei dos cisnes, né, até lá que vive o castelo do Lago dos Cisnes. Né, e ele passa, então, a construir castelos e obras artísticas destinadas às artes. Ele passa a ser aquele que patrocina, ele patrocina Wagner na sua vida para ele se dedicar totalmente, né, à música, às peças, né, e vira amigo pessoal dele, e com isso ele passa todo o seu reinado se despreocupando com isso e fazendo o máximo de realizações, de construções, de castelos, de parques. Né? Tem um castelo muito bonito nos Alpes, né, que fica lá eu não vou me arriscar a falar o nome, que eu não vou conseguir, é muita letrinha, não vai dar para falar o nome do castelo, que é um dos mais bonitos que fora construído por ele. E assim ele passou todo o seu reinado. Mas isso causou também, no reino, né, que os seus ministros, provavelmente devia ter entre eles aqueles que foram seus inimigos do passado, né, acusando que ele não cuidava das contas públicas, e ele pegou vários empréstimos para poder fazer para fazer esse castelo. Ele usava o seu dinheiro pessoal para fazer tudo isso, e
mas e pegava empréstimos em nome do reino para poder concluir todas essas obras. Até que os ministros começaram um plano ardiloso para tirar do poder, né? Que ele era muito excêntrico, né? Ele era totalmente excêntrico. E, e eles começaram, né? O Wagner acabou até falando assim para ele: é tão elegante, inteligente, emotivo, encantador, que temo que sua vida derreta neste mundo vulgar como um sonho fugaz dos deuses. Né? Uma declaração de Wagner sobre ele, sobre Luís II. Né? E começam a dizer que ele era louco, e começam as fofocas palacianas a juntar tudo isso, e as fofocas que tinham, os casos que sabiam sobre ele, e levaram para 4 médicos que nunca o examinaram, que deram atestado que ele era louco. Então seu tio acabou tomando o reino, e ele foi preso, sitiado no seu próprio castelo. Mas ele era amado pelo povo, que ele gostava de ir muito para o interior, e construiu vários castelos no interior. Tanto é que hoje, o que se foi na época, todo mundo criticou, hoje é a fonte de renda da Baviera, que todos vão visitar os castelos, vão visitar os locais e pagam para ver. Então, a fonte de sustento da Baviera é o turismo, que na época foi questionado, que foi muito criticado, e ele deixou um monte de pontos desse na Baviera. E numa tentativa de fuga, ele e seu médico saíram e acabaram morrendo no lago. Né? Isso no ano, né, do desencarne dele foi em 13/6 de 1886, 3 dias depois que ele havia sido deposto, né, pelo seu tio, junto com uma junta médica que o declarou como louco, como insano. E dizem que ele foi afogado, né? A história diz que ele foi afogado, chegaram a levantar que de longe ele recebeu um tiro, isso contado pelo barqueiro que ia fazer a fuga dele, estava a menos 12 graus, quiseram dizer que ele se afogou, mas não encontraram nada nos seus pulmões. Né? E ele volta para o plano espiritual, mais uma vez entendendo, né, agora já totalmente diferente, compreendendo da sua missão, e ele, junto com o mentor dele, ele falou: dessa vez eu não quero mais ser um rei. Agora eu quero ser útil. Faça de mim, me dê para mim que eu venha sendo, que a minha vida possa ser útil às pessoas. E assim foi feito. Né? Assim foi feito. Então, em 1º de novembro de 1939, em Ituiutaba, nasce Jerônimo Mendonça Ribeiro, o gigante deitado. Ele que, de uma família de 10 irmãos, ele era muito agitado desde pequeno, porque estava sempre brincando, correndo para o lado, correndo para o outro. Né? Tinha uma montanha próxima à casa dele, tinha uma fábrica que fazia, né, descascava arroz, né? E as palhas subiam, ia para essa montanha, ele ia para lá e deslizava nas palhas. Né? Ele jogava bola, disse que jogava muita bola, então, mas com 17 anos veio primeiro as dores que o impediram dele começar a jogar. Ele foi diagnosticado com artrite reumatoide. Com 19 anos, ele já começa a andar de muleta. E daí para a cadeira de roda, e depois para a cama ortopédica, em que ele ficou conhecido, deitado como Jerônimo Mendonça, que fez um trabalho extraordinário, deitado, fazendo oratórias, fazendo palestras espíritas, construiu vários centros espíritas, se tornou amigo de Chico Xavier, que ele quis conhecer Chico Xavier, e viraram grandes amigos, e assim ele continuou o seu trabalho de amor. Então, quando a gente pede para ser útil, de repente as coisas podem chegar para a gente,
né? Como a Soninha falou que foi eu, mas foi o nosso querido Diego, né? Quem pede paciência, que o Diego, a gente antes de entrar, olha que quem pede paciência vai vir situações para ficar paciente. Quem quer ser útil vai vir situações para se demonstrar útil, né? Eu me lembro dos momentos também, a Declair no seu depoimento lindíssimo, a Declair, como sempre, né, os lençóis da D. Então, né, a gente tem que falar sempre dos lençóis da D, que a Declair sempre nos emociona. E eu me lembro que eu recordo dos momentos que eu tive que passar por hemodiálise. Eu posso falar com vocês, foram os momentos que, para mim, até hoje na minha vida, foram os melhores momentos. Porque não há reflexão melhor. Quando a gente está no catre de dor, a gente está passando por alguma situação, uma doença limitadora, e que leva a gente a grandes reflexões. Em que a gente pode, eu tenho certeza que foram os momentos, né, que foram 1 ano e 8 meses, nem foi tanto assim, tem gente que passa aí 15 anos, eu, com a graça de Deus, agradecendo, fiquei pouco tempo, 1 ano e 8 meses numa, 11 meses na outra, na segunda vez, tive a graça de fazer 2 transplantes, e se eu tive esse resgate, se veio, é porque estava na hora já. Se eu não pedir, eles acharam já que é hora de resgatar erros dos passados. Assim como todos os nossos irmãos. Então, muitas vezes, a gente pede para ser útil a espiritualidade. Você vai ser útil. Você vai lá, como o nosso querido Jerônimo. Ficou cego, perdeu a visão, ficou tetraplégico, e nem com isso deixou de ensinar o amor ao próximo e a ajuda. Nem com isso deixou de fazer o bem. Nem com isso deixou de ser útil a todos. E teve uma vida que a gente pode considerar como uma vida exemplar, voltando agora para um plano espiritual totalmente redimidos, ainda lá, da Pérsia, 2000 anos, 500 anos antes de Jesus, né? E veja a trajetória, o quanto tempo leva para um espírito se redimir. Então, gente, enquanto a gente está aqui, há tempo. Não devemos, porque o que a gente sofre aqui é tão pouco. Se a gente olhar para um espírito desse que nos mostra a trajetória de um rei tirano, algoz de várias pessoas, até chegar no Jerônimo Mendonça. E deixar para a gente essa oportunidade de ver como um espírito que hoje está, que a gente, aos olhos da sociedade, é um pária da sociedade, mas amanhã, daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, vai ser um mensageiro de luz que vai estar andando pelas pairagens da terra, falando de Jesus e do seu evangelho. Vamos agradecer todos os momentos e oportunidades que tivermos. Porque, às vezes, aquilo que a gente não recebe agora poderia ser a nossa desdita mais à frente. Às vezes, algo que a gente anseia tanto, se chegasse às nossas mãos, poderia ser o fracasso de amanhã. Deus sabe de todas as coisas. E Ele dá tudo no momento certo. Tudo no momento que a gente precisa. Nem antes, nem depois. Tudo chega no momento certo, no momento devido. Então, eu agradeço a Deus essa oportunidade enorme de poder estar aqui. Quizá antes eu pudesse ter falado coisas, né, que não eram tão boas, e agora estou tendo a oportunidade de, pelo menos, falar dessas pessoas que tiveram uma trajetória que começou ruim, mas foi ascendente. Que todos nós possamos estar na nossa ascendência, a ascendência do amor, a ascendência do perdão, a ascendência da caridade. Irmãos, vamos agradecer. Se a gente tropeçar, obrigado pelo tropeço. Se a gente não conseguiu hoje, obrigado por não ter conseguido. Mas amanhã nós vamos caminhando, porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, todos nós somos destinados à felicidade.
Mas não é a felicidade vã que o mundo quer nos querer fazer acreditar, essas que a gente vê aí nas TVs, nos artistas, nas mídias sociais. É a felicidade plena do espírito reto e consciente e que trabalha pelo bem e agradecimento da humanidade. Ah, eu quero estar junto de Chico Xavier, eu quero estar junto de Geraldo Mendonça, eu quero seguir junto com os espíritos de luz, os primeiros cristãos. Eu quero olhar para o sol e agradecer pelas luzes que chegam a mim. Eu quero olhar para o luar e ver refletido ele no mar. Eu quero ver criança a sorrir na sua doce inocência, me dizendo que o importante é amar. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, amigos, por essa oportunidade que vocês me dão de estar aqui. Obrigado, Diego, por nos conduzir. Muito obrigado, Yara. Muito obrigado, Declaí. Muito obrigado, Soninha. Muito obrigado, Marcos. E muito obrigado, Jeana. Obrigado, amigos. Muito obrigada, Luiz Romeu. Nós também dizemos para você nem muito obrigada, a gente diz gratidão, Luiz Romeu. Mas hoje quem vai dar gratidão final vai ser a nossa querida Jeane. Um beijo para vocês todos. Nós iniciamos o programa agradecendo a Deus e ao nosso mestre, a nossa vida, a oportunidade da reencarnação. E nós agora queremos terminar o programa agradecendo a todos vocês a presença amorosa em nosso chat, por estar conosco todas as manhãs de sábado. Fiquem com Deus, que o amor nos una e a luz nos proteja. Gratidão. Compartilhe e dê o like. Isso aí.